Fala, gente boa. Bom, para não perder aquela velha tradição de sempre, né? Aqui mais algumas fotos bem lá do fundão do baú para vocês, tá? Esse aqui, né? Por incrível que pareça, tá? Isso aqui um dia foi o Hospital e Maternidade Dona Helena, tá? O Dona Helena começou dessa maneira aqui, tá? Infelizmente não consta a foto, a data da foto, tá? Então o Dona Helena, a princípio, era isso aqui que vocês estão vendo, tá? Mais uma foto aqui do Dona Helena para vocês, tá? Isso aqui é uma foto tirada nos anos 30, tá? Então, nos anos 30, o Dona Helena já tinha esse aspecto, né? Que vocês estão vendo aqui, tá? Mais fotos aqui do Dona Helena, né? Isso aqui é uma das salas de cirurgia, né? Do hospital, né? E aqui embaixo a primeira equipe médica da história do Hospital Dona Helena, né? Tem mais uma foto aqui, né? Essa aqui é uma das salas de cirurgia do Hospital e Maternidade Dona Helena, né? Essa foto aqui que vocês estão vendo, ela foi tirada em 1941, né? Tem mais uma outra foto, uma última foto aqui para mostrar a vocês. Isso aqui é o Hospital Dona Helena, e uma foto tirada nos anos 50, né? Não aparece especificada em que data, né? A data exata em que essa foto foi batida, tá? Então, mais uma foto do Dona Helena aqui para vocês, tá? Bom, eu tinha encerrado, né, o vídeo anterior falando, né, comentando que o nosso amigo Beto Mineiro, né, o Norberto Bachmann, né, ele tinha vivido, né, um certo tempo em Itajaí, entre 1911, né, e 1918, tá? Além, obviamente, de ter trabalhado como médico no Porto de Itajaí, né, o Norberto Bachmann, ele também foi diretor da Sociedade Estrela do Oriente, foi diretor da Sociedade Guarani, que era uma entidade social, uma entidade de bailes, caso eu não esteja enganado, né? Ele foi diretor da Caixa Escolar de Itajaí, foi diretor do Tiro de Guerra de Itajaí, né? E também ele foi diretor da Cruz Vermelha de Itajaí. E, enfim, né, em resumo, o Norberto Bachmann foi uma figura extremamente ativa, né? E nesse meio tempo em que ele viveu em Itajaí, entre 1911 e 1918, as três filhas, né, ele não teve filhos, ele teve apenas mulheres, né? E essas três filhas, tá, eram, curiosamente, as três tinham o nome de Maria, né? A primogênita, né, a mais velha, nasceu em 1912, né, o nome dela era Maria Helena, e as outras duas filhas que ele e a Dona Maroca acabaram tendo, tá? Foram irmãs gêmeas, né? Que foram a Maria Evangelina e a Maria Heloísa, tá? A Maria Heloísa e a Maria Evangelina, ambas nasceram em 1918, tá? Como eu já havia adiantado, né? Em 1918 ele acabou saindo de Itajaí, e ainda em 1918 ele acabou retornando para Joinville, tá? A princípio, tá, ele clinicou, ele trabalhou e viveu numa casa que ficava ali no entorno, ao lado do então Jardim Lauro Miller, né? O Jardim Lauro Miller, para quem não sabe, ele equivale hoje àquele local onde hoje existe a Biblioteca Pública Municipal Hoff Colim, tá? Então, a princípio, ele trabalhou e morou ali, né? Repetindo, né? E além dessa atividade, além de ter tido uma clínica particular, o Norberto Bachmann, nosso amigo Beto Mineiro, ele foi dono do primeiro laboratório de análises químicas da história de Joinville. Entre 1922 e 1946, ele foi diretor médico-chefe da equipe do Hospital São José. E, além disso, ele foi diretor de higiene. Um diretor de higiene hoje seria equivalente ao secretário municipal de saúde, tá? Em 1924, né, eu tinha dito no vídeo anterior que ele foi contratado, ele veio para Joinville com a função de trabalhar na ferrovia, mas ele só veio a trabalhar na ferrovia em 1924, e ele era descrito como um profissional. Possivelmente, em sua época, ele foi o melhor médico de Joinville. Era muito comum ele viajar até a Alemanha, né? E além dessas viagens constantes à Alemanha,
o Norberto Bachmann, ele tinha um intercâmbio muito intenso com hospitais e entidades médico-científicas da Alemanha, né? Então ele era um profissional que sempre estava se atualizando, né? Sempre estava se reciclando, né? Um homem extremamente inteligente, como eu já havia adiantado no vídeo anterior, tá? E inclusive, em 1927, ele chegou a estagiar, a ser um médico estagiário no Hospital de Doenças Tropicais de Hamburgo, né? Trabalhou e viveu, estagiou na Alemanha durante um brevíssimo tempo, né? Ainda em 1927 ele acabou retornando a Joinville, né? E ele foi em 1920 ele foi um dos fundadores da Sociedade Joinvilense de Medicina. Inclusive ele foi três vezes presidente dessa entidade, né? Principalmente nesse período, nessas ocasiões, né? Nessas três ocasiões em que ele foi presidente da Sociedade Joinvilense de Medicina, ele fazia questão de incentivar os demais médicos a apresentarem trabalhos e descobertas científicos, né? Então ele era um cara totalmente devotado, um homem de ciência, né? Praticamente era a única coisa que ele fez ao longo da vida, que foi a medicina, né? E tem um lado até bem curioso a respeito dele, né? Do nosso amigo aqui, Beto Mineiro, né? Algo que eu já estava me esquecendo, de 1921 até 1949, né, eu tinha mostrado para vocês ali as fotos ali do Dona Helena, tá? De 21 até 49 ele foi o médico-chefe, inclusive ele foi o primeiro médico da história do hospital do Dona Helena, né? Então por isso que eu mostrei aquelas fotos ali para vocês, tá? Um fato aqui bem curioso, né? Fatos bem curiosos, né? A respeito aqui do nosso amigo Beto Mineiro, tá? É que além de médico, ele também chegou a ser jornalista, né? Uma coisa que eu confesso a vocês que eu não sabia. Inclusive, em 1926, ele chegou a ser dono do próprio jornal, que o nome desse jornal era A União. Esse jornal ele circulou apenas nesse ano, de 1926, foi um jornal que teve uma vida bem breve, extremamente curta, tá? E além de ter sido jornalista, o Norberto Bachmann, pasmem, ele foi um dos fundadores, ele foi um dos criadores da Festa das Flores, né? Ele era um homem apaixonado por plantas, né? Por flores, principalmente por orquídeas, né? E além desse gosto dele por orquídeas, de ter sido jornalista, escrevia muito bem, por sinal, né? Ele também é um grande orador, um orador com talento, né? E além disso, né, pasmem, ele chegou a ser possivelmente um dos maiores conhecedores e especialistas em línguas indígenas da história do Brasil. Ele falava com uma considerável fluência o Tupi-Guarani. Ele não só falava o Tupi-Guarani, como ele chegou a escrever um livro, um dicionário de Tupi-Guarani e português, tá? Ele traduzia palavras do Tupi-Guarani para o português. Inclusive, além de ter sido um grande especialista em línguas indígenas, né, principalmente o Tupi e o Guarani, o Norberto Bachmann, ele chegou a escrever diversos artigos, né, tanto para jornais quanto para revistas, né, a respeito da influência da língua alemã no português que se fala aqui no sul do Brasil, né? Como é sabido, por exemplo, o Chineque, que é o nome daquele doce tão característico, né, tão simbólico de Joinville. Chineque é uma palavra de origem alemã. Caso não esteja enganado, significa enrolado, uma coisa assim, tá? Então corrijam-me, por favor, tá? Quem souber o significado exato, tá? Bom, mas voltando, né? Além desse gosto que ele tinha por flores, né? Pelo jornalismo, pelas línguas indígenas, né? Pela origem das palavras, né? O Norberto Bachmann, né? Ele é um dos patronos da Academia Joinvilense de Letras, né? Inclusive, uma das cadeiras, né, que atualmente é ocupada pela Euze Santana Brum, o patrono dessa cadeira, que é ocupada por essa escritora, é justamente o Norberto Bachmann, né? Então, por incrível que pareça, Joinville tem a sua Academia de Letras, né? E um dos seus patronos é justamente esse senhor aqui, tá? Bom, ele teve um fim de vida um tanto melancólico, tá? Aliás, algo que eu estava me esquecendo, tá? Ele era descrito como um cara loiro,
alto, um cara bem apessoado, um cara que tinha uma conversa bastante agradável, né? Uma pessoa extremamente culta, né? E ele era descrito também, ele era descrito como um homem, de certa maneira, bastante vaidoso, né? E além dessas características que eu acabei de trazer a vocês, né? Ele era descrito como um apaziguador, ou seja, quando tinha algum bate-boca, algum princípio de briga, o cara do deixa disso, né? O cara que apartava, que evitava a briga, né? Que encerrava a briga, era justamente o Norberto Bachmann, né? Ele foi um grande líder, né? Possivelmente o maior líder, né? da história dos médicos, né? Da história da medicina de Joinville, né? Ele tinha essa capacidade de agrupar as pessoas em torno de si, né? Ele é uma figura bastante carismática, uma figura bastante querida, né? E além disso tudo, dessas características, né? Eu já ia me esquecendo também, né? O fim da vida, né? Como eu estava começando a dizer, o fim da vida do Norberto Bachmann foi um fim de vida, infelizmente, bem melancólico, tá? Nos últimos anos de vida, a visão dele já havia diminuído muito, né? Ele já estava com problemas de visão e, infelizmente, né? Ele foi um dos tantos brasileiros, né? Que tiveram a sua vida encurtada, né? A sua vida atrapalhada, desgraçada, enfim, que nome vocês queiram, né? Por causa do diacho da bebida, né? Então ele bebia demais, né? Isso acabou encurtando muito a vida dele, né? Acabou atrapalhando muito ele. Ele acabou encerrando a carreira de médico muito antes do tempo, muito em função desse vício, né? Infeliz vício que ele teve, né? E em 4 de março de 1960 ele acabou falecendo aos 72 anos de idade aqui mesmo em Joinville, tá? Inclusive o túmulo do Norberto Bachmann fica bem no cume, lá no alto do cemitério municipal, e é uma distância bem pequena do jazigo da família Gomes de Oliveira. Então é bem fácil de vocês encontrarem o túmulo do Norberto Bachmann. Então para quem quiser fazer um turismo necrológico, né, um turismo pelo cemitério de Joinville, então aqui está uma dica, né, o túmulo de Norberto Bachmann. Fica lá no topo do cemitério municipal, a uma distância bem pequena do jazigo da família Gomes de Oliveira, tá? Mas voltando, tá? Uma informação que eu confesso a vocês que eu não sabia, tá? É que em 1947 o Norberto Bachmann, ele chegou a ser candidato a prefeito de Joinville. Ele recebeu 3.068 votos, que é uma quantidade de votos bem considerável, há praticamente 80 anos atrás, tá? Em uma situação normal, certamente ele teria sido eleito. Só que ele acabou dando azar, porque o concorrente dele foi o João Colim. O João Colim era uma figura ainda mais carismática que o nosso amigo Beto Mineiro, é uma figura ativa, uma figura dinâmica, né? Ele chegou, inclusive, a ser visto manobrando, né? Pilotando uma retroescavadeira. Sim, um prefeito de Joinville já foi visto feito isso, tá? Botando a mão na massa, tá? Esse era o João Colim, né? João Colim, que foi 2 vezes prefeito de Joinville, mas voltando, né? Primeiro entre 47 e 50 e a última entre 1956 e 57, tá? Mas voltando, tá? O João Colim, ele acabou derrotando o Norberto Bachmann, né? O João Colim recebeu 5.266 votos, né? E além dessa eleição, que ele acabou sendo derrotado pelo João Colim, o Norberto Bachmann disputou ainda uma outra eleição para deputado federal, e ele também não conseguiu nada. Então não tinha jeito, o negócio do cara era ser médico, tá? Então tentou ser político, mas não adiantou nada, né? Mas enfim, né? Então resumidamente essa foi a história do Norberto Bachmann, né? O popular Beto Mineiro, né? Então vocês puderam conhecer um pouco da vida daquele que hoje batiza uma das vias, né, públicas mais movimentadas de Joinville, que desde 2021, como é mais do que sabido, é um dos locais em que acontecem as celebrações, né, natalinas da cidade. A Travessa Bachmann, que em 30 de julho de 2022 passou a ser um calçadão, né, uma mistura de rua com calçadão, né? Então, vou ficando por aqui, perdoem se eu tenha deixado alguma informação de fora, né? Mas é muita coisa, eu teria que gravar um documentário e não um vídeo, mas enfim, né? Vou ficando por aqui e, como sempre e tradicionalmente, fui!